mandato de Deodoro da Fonseca. Diante da inconstitucionalidade do mandato de Floriano Peixoto, várias revoltas eclodiram no Brasil. As principais foram a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Vamos falar sobre a Federalista de 1893? Antes temos que falar sobre uma divisão política que havia no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul havia um partido, que era o PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense, comandado por Júlio de Castilhos. Castilhos era um grande defensor da ideia de república positivista, centralizadora. Também era um dos grandes articuladores das propostas de Floriano Peixoto. Contra Júlio de Castilhos e contra Floriano, levanta-se Silveira Martins, lá no Rio Grande do Sul. Silveira Martins, contrário à inconstitucionalidade do mandato de Floriano Peixoto, vai se unir a um grupo chamado de Maragatos para realizar a Revolução Federalista em 1893. Esses Maragatos têm esse nome porque, segundo diz a história, são oriundos de uma região do Uruguai chamada de La Maragateria, por isso são os Maragatos. A Revolução Federalista atingiu proporções quase nacionais. Partiu do Rio Grande do Sul, chegou até Santa Catarina, inclusive até o Paraná, tomando a cidade de Curitiba. É muito importante isso. Bem, Floriano Peixoto tratou de reprimir com toda a violência essa Revolução Federalista de 1893. Na Batalha da Lapa, começa a vitória de Floriano Peixoto e o regresso dos federalistas em direção ao Rio Grande do Sul. A cidade de Desterro, em Santa Catarina, também foi tomada por Floriano Peixoto e, em homenagem a Floriano Peixoto, acabou se chamando Florianópolis. Em 1893, praticamente a revolta federalista já havia sido desarticulada. Importante destacar também a realização de uma outra revolta da Armada, no ano de 1893, e agora sob o comando do almirante Saldanha da Gama. O Saldanha tentou fazer a mesma coisa que 2 anos antes o Custódio de Melo fez, ou seja, sublevou a Marinha, apontou os seus canhões para o Palácio da República e exigiu a renúncia do presidente. O que ele não contava é que o Floriano Peixoto não faria a mesma coisa que o Marechal Deodoro da Fonseca. O que Floriano fez? Floriano Peixoto chamou fortalezas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, como a Fortaleza de Santa Cruz, e ordenou que essas fizessem frente à Marinha. Floriano Peixoto ainda comprou alguns navios dos Estados Unidos para dar combate à Marinha brasileira insurgida. Percebe que foi praticamente uma guerra entre forças armadas no Brasil. Ao contrário do que você deve estar pensando, Floriano Peixoto até tinha apoio dos cafeicultores, dos latifundiários. Os latifundiários viam no Floriano Peixoto um presidente de um autoritarismo mais moderado, porém suficiente para combater qualquer vestígio de monarquismo no Brasil, que ainda havia, inclusive, entre setores da Marinha. O governo Floriano Peixoto acaba com a eleição de Prudente de Moraes, aquele que viria a ser o primeiro presidente civil do Brasil e inauguraria uma nova era republicana que nós chamamos de República Oligárquica. Mas essa é uma outra videoaula. Vamos falar sobre a construção de um mito, um personagem histórico bastante importante para a história do Brasil, Tiradentes. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Tiradentes foi um rapaz que morreu pela República. Logo, durante o Império, ninguém dava a mínima para o Tiradentes. É claro, morreu pela República. Mas nos primeiros anos de República, Tiradentes foi mitificado pelo governo brasileiro. Com que objetivo? O que o governo queria era criar um mito que, ao defender a República, historicamente, no caso Tiradentes, uma pessoa que morreu pelos ideais republicanos, o governo queria que a população se identificasse com a República. Logo, mitificar Tiradentes seria ideal. Aquele que 100 anos antes da proclamação da República morreu pela República. Lá na Inconfidência Mineira de 1789. Agora, se nós voltarmos um pouquinho, nós perceberemos que a República Brasileira foi proclamada pelas elites, oficiais militares, cafeicultores. Você está percebendo o porquê da importância de um mito popular para fazer com que o povo se identificasse ao republicanismo.
É inclusive daí que vem a associação de imagens, a vinculação, a aproximação de imagens entre Tiradentes e a figura de Jesus Cristo. Às vezes nós não conseguimos distinguir a diferença. Tudo isso para fazer com que o Tiradentes se enquadrasse à população como um grande mito de defesa do republicanismo. Agora vamos àquele momento que você mais gosta, né? Vamos às dicas de estudo. As nossas duas dicas de estudo de hoje são dois livros muito importantes. O primeiro deles é o Retrato em Branco e Preto da Nação Brasileira, do José Eisenberg e da Berenice Cavalcante, da editora Nova Fronteira. Um outro livro muito importante é A República Brasileira, do Lincoln de Abreu Pena, também da editora Nova Fronteira. Espero que vocês tenham gostado, me despeço aqui, até mais! Na aula de hoje estudamos a República das Espadas. Vimos a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 limitava e muito a participação popular, principalmente criando o critério de voto apenas para alfabetizados. Abordamos o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. A centralização do governo Marechal Deodoro da Fonseca acabou gerando um grande descontentamento, não só entre os latifundiários, quanto ao Exército e a Marinha, o que acabou gerando a sua renúncia. Analisamos também o governo de Marechal Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto foi considerado por muitos inconstitucional, o que acabou gerando revoltas como a Revolta da Armada e a Revolta Federalista, ambas em 1893. Bons estudos! Agora, professor, esse é o nosso momento. Bem, além de destacar a relevância desses pontos importantes referentes à República da Espada, não deixe de mencionar nas suas aulas, para os seus alunos, a questão referente ao voto e à participação política no Brasil. Peça para que eles façam um levantamento sobre a questão do voto em outras constituições. E boa aula!